Olá, graça e paz. Bem, hoje eu venho meditar um pouco com você sobre alguns acontecimentos do mundo, da vida, que nós precisamos ter experiências, na verdade, termos boas experiências. Devemos, na verdade, meditarmos na vida, a gente que teve a oportunidade de ter uma leitura eclética, de meditarmos muito em filosofias, em literaturas de vários continentes, de várias culturas, aprender anos de experiência que foram compilados em livros, em capítulos, às vezes a existência de uma vida, como os livros de Erich von Bauer, grande jornalista, grande historiador. E eu medito hoje naquilo que, há alguns anos atrás, eu me sentia como um peixe fora d'água, me sentindo até que não participava, não tinha uma oportunidade, não só em movimentos culturais, mas como os movimentos religiosos. E hoje, com a clarividência vindo à tona, o que realmente existia, o que havia dentro do coração de muitas pessoas que nos cercavam, e as oportunidades desta vida hoje nos mostram muitas coisas, e o quanto nós podemos nos sentirmos felizes por não termos tido a ascensão ou sucesso na vida até que a gente almejava, né? O ambiente que a gente desejava está ali, e a gente vê que, com o passar do tempo, as verdades vêm à tona, e o que havia naquilo que era aparentemente algo bom, internamente, existia outros sentimentos, existiam outros objetivos que não eram reais. Nós vivemos hoje em um ambiente onde a maioria das pessoas desejam o milagre, mas eles não desejam a intimidade com Deus. Elas querem a bênção, a dádiva, mas não desejam ter uma aliança, um efeito com Deus. Elas não querem ter esse relacionamento, né? Eles não querem a disciplina do fogo que gera luz. Elas buscam o gesto divino como quem exige um favor. Elas buscam a Deus como se dependesse de um favor, não como quem compreende a profundidade de ter um vínculo que torna os beneplácitos de Deus possível. São milagres sem aliança. Eu aprendi com o passar do tempo que há um tipo de fé que se alimenta do milagre como quem se alimenta do pão. Ela, ela quer comer o pão, mas recusa a mesa onde se partilha a comunhão com Deus. É tipo de uma fé apressada, utilitária, emocionalmente intensa, mas porém espiritualmente oca, vazia, frugaz. Uma fé que exige um grande resultado, porém é uma fé que não oferece a presença de Deus, a presença do Eterno. Que ora como quem faz um pedido no balcão, de um balcão invisível, e de repente ela espera o retorno com a paciência de quem já recebeu, ou como espera o retorno, né, de forma impaciente, né, e como alguém que já perdeu a capacidade de ter uma reverência a Deus, ao Eterno. Nós estamos vivendo então essa época em que muitas pessoas querem um milagre, mas elas não desejam a companhia de Deus, a presença de Deus, ser amigo de Deus. Elas desejam a intervenção do céu, a intervenção celeste, mas não escuta a voz de Deus. Ela quer o alívio da dor, mas não quer o silêncio que antecede a sabedoria, quer o toque da cura, né? Mas não quer a palavra que fere o ego, que destrói o ego. Nesse tipo de religiosidade, existe nesse tipo uma espécie de consumo metafísico, como se o divino, como se Deus, o eterno Deus, fosse apenas uma extensão dos desejos humanos e não o seu abismo redentor. Temos aí uma geração que clama por respostas, mas não suportariam a voz do Deus Todo-Poderoso. Antes do sim, eu quero o teu coração. Porque o verdadeiro milagre, escute bem, esse é o que não se vê, mas é o milagre que transforma.
que exige a entrega total, não apenas pedido ou pedidos, a locupletação dos desejos, ele deseja a sua renúncia, não apenas as bênçãos, mas o compromisso. Exige não só que se olhe para o alto, mas que se curve a alma em direção ao Deus transcendente, aquele que contempla o aquebrantamento do coração, o contrito de coração. O milagre, quando ele é genuíno, não é um espetáculo. O milagre, quando ele é genuíno, é consequência de comunhão, de entrega. Ele não é um fim em si, mas a manifestação última de uma comunhão que já vinha sendo construída nos bastidores, mais oculto e mais interno da alma. E é por isso, meu querido, que ele escapa daqueles que não têm paciência. Os impacientes não conseguem esse milagre transformador que é construído secretamente, ocultamente, dentro dos bastidores da alma. As pessoas elas confundem oração com barganha. A maioria quer a luz, mas não o fogo que produz a luz. Quer o fruto, mas não a poda. Eles desejam ser tocados por Deus, impregnados, mas não transformados. Porque a transformação, fique sabendo, ela dói. A renúncia é a morte de si mesmo, é tomar sobre si a sua própria cruz, é negar o eu, negar o ego, negar a vida da psique, a vida da alma. E isso, meu querido, não se limita não somente a curar feridas, revela também a causa da ferida. E aí está o verdadeiro assombro. Nem sempre queremos saber. Há uma diferença abissal, um abismo entre buscar a Deus e buscar algo de Deus. Uma coisa é você buscar o eterno, outra coisa é você buscar algo que o eterno pode te dar, os beneplácitos. Né? O primeiro gesto é o encontro, o segundo é o consumo. E toda essa lógica consumista, quando o pedido não é atendido, então, quando esse pedido não é atendido dentro dessa logística consumista, o cliente muda de loja, ele muda de igreja, de religião, porque não está resolvendo, não está sendo atendido. O Deus aqui está um pouco fraco. Então, dentro dessa logística consumista, quando o pedido não é atendido como se quer, o cliente muda de loja. É por isso que tem tantas igrejas, religiões, publiquetas, que cada uma atende à la carte a necessidade dos seus clientes. Muda de credo, muda de templo, muda de vocabulário, mas nunca muda de postura, nunca muda de atitude. Talvez por isso tantos clamem por milagres e tão poucos os reconheçam. Porque milagre, no sentido mais alto, não é aquilo que muda por fora, mas aquilo que irrompe dentro. E para que isso aconteça é preciso mais do que desejo, é preciso ter a aliança e a comunhão com Deus. Por isso que eu digo que o milagre não é um prêmio, é um transbordamento. Ele não é uma resposta a uma exigência, mas o eco de uma intimidade com Deus, como Moisés, como Jacó no Vale de Jaboque. Ele é uma resposta dessa intimidade, dessa comunhão. E a maioria das pessoas, infelizmente, ainda quer o eco sem a voz. Ele quer a dádiva sem o doador da dádiva. Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. Ele quer o efeito sem a causa. Mas, porém, meu querido, o sagrado, o Deus eterno, não se presta a esse tipo de conveniências. Ele se revela, como sempre, aos que se aproximam dele, descalços, desnudos, com o coração aberto. Oliver Rader.